Fala pessoal, e aí? Tudo na paz, tudo tranquilo, tudo 100%, uma boa noite aí para todo mundo. Sejam todos mais uma vez aí muito bem-vindos, pessoal. E aí, mais uma vez, a gente vai aqui, né, querer tentar fazer de tudo para que a gente domine essa banca, né, tão especial, Sebrasp, né? Uma das maiores bancas do país, se não a maior, né? Acredito que a maior seja a FGV e a pior também, mas o Sebrasp é sim uma banca, né? É uma banca desafiadora, né? O Sebrasp não é definitivamente uma banca fácil. Temos feito, né, algumas aulas aqui voltadas para essa banca, né? Para fazer você entender um pouco aí, né, o sentido, como é que faz, como estudar língua portuguesa para essa banca, o que a gente precisa fazer para gabaritar o português, né, para tentar acertar ali o maior número possível de questões de língua portuguesa ali nessa banca, que é uma banca tão temida, né? Hoje mesmo deve ser, acredito que é aluna, uma seguidora minha lá no Instagram, falou que ia fazer a prova da Federal, da Polícia Federal, e desanimou ao saber que seria o Sebrasp a banca. Eu falei, poxa, mas todo mundo já sabia que seria o Sebrasp, né? Sempre foi o Sebrasp, nada indicaria que iria mudar. E por que, pessoal? Por que não fazer um concurso por causa de uma banca, né? É necessário entender que concurso público não é uma disputa contra a banca. A sua disputa é contra o seu concorrente. Não adianta você tirar uma nota muito alta se o seu concorrente tira uma nota maior que você, né? Então, o fato de uma banca ser mais fácil ou ser mais difícil, isso no final não importa tanto. O que importa é se você estudou mais ou se você estudou menos que o seu concorrente. E é isso que vai valer lá no final, né? As bancas do Sebrasp, como tem essa ideia, né, de errar uma e acabar anulando uma que você acertou, normalmente a média não vem tão alta, entendeu? Então, dá pra gente brigar, dá pra gente lutar aí por uma vaga, e se Deus quiser, uma vaga vai ser sua nesse concurso, né? E se não for sua, né, vai ter, né, vai haver outros concursos aí, e uma hora, a sua hora vai chegar. Se você continuar persistindo, estudando, fazendo o que deve ser feito, a sua hora vai chegar. Isso é certo, chega a hora de todo mundo. Por que não vai chegar a sua? É só fazer o que tem que ser feito, é só estudar da forma que tem que ser estudado. Beleza? Então, queridos, sejam todos aí muito bem-vindos. Uma boa noite aí para todo mundo. E vamos que vamos arrebentar isso aí, porque, né, já sabe, né, Sebrasp não é uma coisa muito fácil. Já sabe como é que funciona, né, pessoal? Na maioria do tempo, eu vou ficar aqui nesse quadradinho aqui pequenininho. Se a questão for muito grande, né, eu vou sair totalmente da tela. Se eu quiser falar alguma coisa aí para vocês diretamente, né, aí eu quero ficar um pouquinho maior aqui, tudo bem? Mas na maior parte do tempo eu vou ficar aqui no meu cantinho aqui, que vai dar para você ver minha cara e também vai dar para você ver as questões. Queridos, eu separei algumas questões aqui de um assunto que normalmente é bem fácil, né? Esse aqui é um assunto bem tranquilo. Separei aqui algumas questões de acentuação gráfica e também algumas questões de orações subordinadas. Então, as questões que eu separei hoje vão de um extremo a outro, né? Acentuação gráfica normalmente é algo bem tranquilo, bem fácil. Já a oração subordinada é algo, né, que a galera, né, costuma aí dar uma rateada, né? Costuma aí achar bem difícil, sim, né? E vamos fazer essas questões aqui para ver se vocês vão dominar isso. Queridos, é o seguinte, olha a número 1 que diz o seguinte: julgue o próximo item em relação às ideias e aspectos linguísticos aí. Aí ele diz o seguinte, não precisou do texto, né? Não precisei colocar o texto aí. Olha só que coisa tranquila. Ele diz que os vocábulos república e cárcere são acentuados graficamente de acordo com a mesma regra de acentuação gráfica. Veja, pessoal, que é muito comum cair em prova para você não ver se a palavra tem ou não acento, mas sim para você justificar a presença do acento ali. Por que tem acento ali, né? Qual é o motivo? A acentuação da república é pelo mesmo motivo de cárcere, né? E aí é que a gente vai ver isso aqui, tá, pessoal? Primeira coisa que você vai fazer quando você pegar uma questão de acentuação gráfica que cobre isso aqui, é você fazer a separação silábica.
É só você fazer a separação silábica que você vai ver que república é uma palavra cuja sílaba tônica é a antepenúltima, ou a terceira de trás para frente. Isso faz com que a palavra seja classificada como uma palavra que é proparoxítona. Beleza? Então, república nada mais é que uma proparoxítona. Proparoxítona. Beleza? E depois você vai fazer a mesma coisa com a palavra cárcere, né? Ó, se você fizer a separação silábica da palavra cárcere, você vai perceber que cárcere também tem a sílaba tônica na antepenúltima ou na terceira de trás para frente, e ela também vai ser uma proparoxítona. Logo, o gabarito só pode estar certo porque ele afirma que elas são acentuadas graficamente de acordo com a mesma razão, né? Então, olha só, é uma questão aqui que, né, o Sebrasp muitas vezes vai trazer para vocês questões que realmente vão mexer um pouco, né, com o seu psicológico, vão colocar vocês, né, contra a parede, sim. Mas, queridos, há muitas questões no Sebrasp que são questões extremamente fáceis, né? Essa aqui era uma, que era uma questão muito tranquila, era uma questão muito fácil e que nenhum concurseiro pode errar uma questão dessa. Se você errou, entenda que você ainda não é concurseiro. Você está se adaptando, você está entrando no mundo dos concursos agora. Porque concurseiro não pode errar questão como essa aqui, questão que não trazia nenhuma pegadinha, 2 palavras proparoxítonas, gabarito certo, vamos para a próxima. Depois ele diz o seguinte: julgue o item a seguir em relação à separação silábica, a translineação e a acentuação tônica desses vocábulos ali. E ele diz o seguinte: os vocábulos semântico, sintático e linguísticas são acentuados graficamente de acordo com a regra de acentuação gráfica das palavras proparoxítonas. Impressionante como que uma questão tão fácil como essa pode ter caído numa prova para professor de língua portuguesa. Isso aqui é uma prova para professor de português. Meu Deus do céu, como que uma prova para professor de português cobra algo tão tranquilo, né? Queridos, você já sabe, se não sabe eu só vou relembrar aqui, né, pessoal? Você sabe o que é uma palavra oxítona, o que é uma palavra paroxítona e o que é uma palavra proparoxítona. Certo? Ah, Léo, o que é uma palavra oxítona? A sílaba tônica é a última, né? Café, né? Trenó, refém. Sílaba tônica, sendo a última, você tem uma palavra que é oxítona, né? Caju. Vejo muita gente colocando acento na palavra caju, não tem, né? Mas é uma palavra oxítona. A sílaba tônica, que é a mais forte, é a última. Nas palavras paroxítonas, a sílaba tônica é a penúltima, né? Como acontece, por exemplo, com caráter. Como acontece, por exemplo, com amável. Como acontece, por exemplo, com hífen, né? Tórax. São palavras, tá, pessoal, paroxítonas, cuja sílaba tônica, ó, é a penúltima. E a proparoxítona, você sabe, palavra cuja sílaba tônica é a antepenúltima, como médico, matemática, símbolo, sábado, tá, e vai embora, né? São palavras aqui que a sílaba tônica, ó, recai na antepenúltima sílaba. Então você tem uma palavra que a gente chama de proparoxítona, beleza? Então você tem palavras oxítona e sílaba tônica é a última. Paroxítona é a penúltima. E proparoxítona é a antepenúltima ou a terceira de trás para frente, tá? E aí eu acredito que todos vocês lembram, né, o que é isso. Mas se não lembrava, né, já tá aqui. E, queridos, semântico é uma proparoxítona. Faz a separação silábica aqui, ó. Semântico. Proparoxítona. Sintático. Proparoxítona. Linguísticas.
proparoxítona, pode marcar sem medo. Mais uma vez, o gabarito está certo. Está certíssimo. Nós temos um gabarito correto ali. São acentuadas graficamente de acordo com a regra das proparoxítonas. E estranho uma questão tão simples dessa, né? Cair numa prova para professor de língua portuguesa, né? Muito estranho. Agora, olha essa aqui. Julgue o item a seguir, também uma prova para professor de português, hein? Olha só, né? Vamos ver se é um pouquinho mais difícil, né? Ele diz o seguinte: os vocábulos lado, produto, natalina e objetivo possuem a mesma classificação quanto à posição do acento tônico. Queridos, muito cuidado com isso, tá? Leo, o que é esse negócio de acento tônico? Que aquelas palavras ali não têm um acento, né? Queridos, preste atenção. Uma coisa é o acento gráfico. O que é o acento gráfico? É o acento agudo, é o acento circunflexo. Isso é o acento gráfico. Agora, o que seria o acento tônico? Queridos, o acento tônico de uma palavra é simplesmente para você ver exatamente o que a gente colocou nesse slide aqui. É simplesmente para você ver se a palavra é oxítona, se a palavra é paroxítona ou se a palavra é proparoxítona. Todas as palavras oxítonas, elas têm a mesma acentuação tônica. Então, por exemplo, café, trenó, refém, caju, embora caju não tenha acento gráfico, todas essas palavras são oxítonas, ou seja, elas são palavras cujo acento é um acento tônico, beleza? O mesmo acento tônico são todas palavras oxítonas. A mesma coisa vai acontecer com as paroxítonas e proparoxítonas, tá? Então, olha lá, pessoal. O vocábulo lado. Qual é a sílaba mais forte? Você não fala ladó, você fala lado. É paroxítona. Você fala produtor, próduto. Não, você fala produto. Sílaba mais forte é o du. Paroxítona. Você fala natalina, natalinar. Não, você fala natalina. O li é o mais forte. Você não fala objetivo, você fala objetivo. Queridos, todas as palavras têm a sílaba tônica sendo a penúltima. Todas essas palavras são palavras paroxítonas. A maioria das palavras na língua portuguesa são palavras paroxítonas e por isso você vai ter o gabarito aqui sendo com certeza certo mais uma vez, tá? Então cuidado que a questão ali estava muito tranquila. Queridos, por favor, né? 3 questões muito tranquilas e que você não pode, na hora da prova, errar uma questão dessa aqui, tudo bem? Ah, Léo, por quê? Porque se você errar uma questão dessa, cara, você perde muitos pontos, né? Você perde muitas colocações, porque o seu concorrente vai por mim, ele vai acertar. Então você precisa acertar também, entendeu? Você tem que acertar mais que ele, pô. Depois ele diz: os vocábulos língua, história, são acentuadas graficamente em razão da regra que determina que se acentue as palavras paroxítonas terminadas em ditongo crescente, seguido ou não de S. Perfeito. Vamos lá, vamos entender o seguinte, fazer a separação silábica e entender o que essa questão aqui quis dizer. Pessoal, vamos fazer a separação silábica da palavra língua, da palavra história e de algumas outras, ó. Língua. História. Mágoa. Sábio. Já. Repare, pessoal, que todas essas palavras aqui são paroxítonas, tá vendo? Sílaba tônica é a penúltima. E elas terminaram o que ela chamou aqui de ditongo. Leo, o que é um ditongo? É quando você faz a separação silábica e 2 vogais ficam na mesma sílaba. Na verdade, não é exatamente que 2 vogais vão ficar na mesma sílaba. Porque quando 2 vogais ficam na mesma sílaba assim, a verdade é que uma vai deixar de ser vogal e vai passar a ser o que a gente chama de semivogal. Tudo bem? Então, na verdade, um ditongo é um encontro de vogal
com semivogal ou vice-versa. Mas é basicamente isso aqui, ó. Duas vogais que permanecem na mesma sílaba, você tem o que a gente chama de ditongo. Se você gravar que são duas vogais na mesma sílaba, você vai saber que é ditongo, né? Mas a grande verdade é que é uma vogal com semivogal ou semivogal com vogal. Então, por enquanto, o gabarito é certo. Porque se fosse seguido de S, também, né? Por exemplo, eu poderia falar aqui sábios, médias, mágoas, histórias, línguas, tá bom? Teria acento do mesmo jeito e a separação silábica seria da mesma maneira, tudo bem? Agora, o que ele quis dizer com esse negócio de ditongo crescente, né? Porque só falta isso, você já sabe que são palavras paroxítonas terminadas em ditongo, que está seguido ou não de S, né? Agora, e o que ele quis dizer com esse negócio de ser ditongo crescente? Pessoal, dentro de um ditongo, uma vogal sempre vai ser maior, mais forte do que a outra. O som de uma vogal sempre vai prevalecer sobre a outra. É isso que a gente chama de vogal. A outra, que é mais fraquinha, é o que a gente chamaria de semivogal. Tudo bem? Então você vai pronunciar e você vai ver qual que é a mais forte. Veja, pessoal, quando eu falo aqui, por exemplo, língua, olha como o A é mais forte do que o U. Muito mais. História, olha como é que o A é mais forte que o I. Mágoa, olha como é que o A é mais forte. Sábio, média, olha como todos esses casos aqui, inclusive história e língua, a vogal ficou a última. Ou seja, você falou a fraca, que no caso em língua é o U, para depois falar a forte. E no caso de história, você falou a fraca, que é o I, para depois falar o A, que é a mais forte. Ou seja, você começou fraco e terminou forte. Você começa fraco e termina forte. Você começa com um som baixo e termina com um som alto. Isso é o que a gente chama de ditongo crescente. Por quê? Porque o som aumenta. Você fala a fraca para depois falar a mais forte. O mais forte, nesse caso aqui, é a última. Média, sábio, mágoa, história. Mais forte é a última. Sendo a mais forte a última, o que nós temos aqui é o nosso ditongo, em que houve uma crescente, um aumento no som. Léo, tem algum exemplo que você pode dar que é diferente? Você já sabe que o gabarito é certo. Mas pode ser que seja um ditongo decrescente? Pode. Por exemplo, se eu falasse assim, ó, ni, vez. Se eu falasse assim, ó, órgão, né? Se eu colocasse, por exemplo, ni, vez, órgão, nós temos paroxítonas terminadas em ditongo. Nós temos paroxítona terminada em ditongo. Que isso, professor? Órgão tem 2 acentos? Não, né, pessoal? Tio não é acento. Tio é um sinal de nasalização, tudo bem? Não é acento gráfico, tudo bem? Agora, ni, vez. Queridos, olha como o E é mais forte que o I. Logo, nós temos um ditongo que é decrescente. Agora, o E é mais forte. Órgão. Olha como é que o A é mais forte que o O. Então, você começou mais forte, que é o A, e terminou mais fraco, que é o O. Então, ali é o ditongo decrescente, tá? Então, nos exemplos ali, língua, história, mágoa, sábio, média, você tem palavras paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Por isso, o gabarito certo. Já em níveis, órgão, você tem palavras paroxítonas terminadas em ditongo decrescente. Tudo bem? Então, cuidado com isso, tá, pessoal? Vamos para a próxima, que diz o seguinte. Os vocábulos homicídio e caíram são graficamente acentuados, né? Acentuados graficamente de acordo com a mesma regra. Queridos, ele disse aqui, de acordo com a mesma regra. Eu acho que vai ser a primeira vez que o gabarito vai ser errado, porque foi certo na 4, na 3, na 2, na 1. Por enquanto só saiu certo. Mas a número 5 não. A número 5, queridos, vai fazer a separação silábica, sabe como é que é? Homicídios, faz a separação silábica. Homicídios. É uma palavra paroxítona terminada em ditongo. Agora, olha a palavra caíram, né? E aí eu vou falar aqui especificamente, né?
vou abrir um espaço aqui, pessoal, para falar para vocês da regra dos hiatos, né? Que eu não falei dela ainda. Mas, pessoal, cuidado. Olha a palavra caíram. Caíram. Olha a palavra saúde. Saúde. Olha a palavra faísca. Faísca. Olha a palavra reuso. A gente esquece muito de colocar acento na palavra reuso. Não pode esquecer mais não, hein? Olha, por exemplo, a palavra baú. Olha a palavra açaí. Olha a palavra país. Tá vendo? Olha aquele lugarzinho Grajaú. Quem conhece Grajaú aí? Queridos, o que diz a regra dos hiatos? Queridos, quando você tiver as vogais U ou I, tá? A vogal U ou a vogal I, tá? Vou colocar o I aqui. Quando você tiver a vogal U ou a vogal I se separando de uma vogal anterior, o que é isso? É o hiato, quando duas vogais se separam. Normalmente elas precisam ser acentuadas. Caíram, ó, duas vogais separando, saúde, tá vendo? Faísca, reuso, tá vendo? Baú, certo? Açaí, beleza? País, tranquilo? Grajaú, de boa aqui. Então você tem ali palavras em que você teve a separação silábica do I ou do U. O nome disso é hiato. Quando o hiato é formado pela vogal U ou pela vogal I, normalmente ele é acentuado. Mas não é acentuado pelo mesmo motivo de uma paroxítona terminada em ditongo. É regra dos hiatos, é uma regra diferente, é uma regra à parte. Então o que nós temos aqui, pela primeira vez na aula de hoje, o gabarito errado. Uma é paroxítona terminada em ditongo e a outra traz pra gente a regra dos hiatos, que cai muito, tá, pessoal? Essa regra dos hiatos aqui cai demais em prova. Agora, presta atenção. Se eu perguntasse para você, por exemplo, vou fazer uma pergunta aqui agora que eu estou inventando. Agora eu sou o cara que faço as questões do Sebrasp, né? Eu que estou fazendo. Queridos, e se eu perguntasse para você se a palavra caíram é acentuado pelo mesmo motivo da palavra baú ali? Você me responderia que sim ou que não? Caíram e baú, para você, são palavras acentuadas pelo mesmo motivo? Sim ou não? Coloca no chat aí para mim, sim ou não? Baú e caíram são acentuados pelo mesmo motivo? Coloca no chat aí para mim, para eu saber se você tá ligado. Sim ou não? Coloca aí para mim. Show? E aí? Sim ou não? Queridos, é o seguinte, pode ser que você se confunda, porque você vê a palavra caíram sendo uma palavra paroxítona, né? E a palavra baú sendo uma palavra oxítona, ok? Mas aí, pessoal, presta muita atenção nisso aqui, tá? Quando se trata dessa regra dos hiatos ali, não importa se a palavra é oxítona ou paroxítona, tá? Todas elas são acentuadas pelo mesmo motivo. Eu coloquei ali 8 palavras, 4 palavras paroxítonas de um lado, 4 palavras oxítonas do outro. Mas todas elas são acentuadas pelo mesmo motivo, tá? Todas elas são acentuadas pela mesma razão, pela regra dos hiatos. Então preste atenção que quando se trata da regra dos hiatos, não importa se a palavra é oxítona ou se é paroxítona. Todas elas são acentuadas pelo mesmo motivo, todas elas são acentuadas pela mesma razão. Então aquelas 8 palavras ali recebem acento pelo mesmo motivo, tá? Gabarito ali errado, porque homicídios é paroxítona terminada em ditongo.
E depois ele diz o seguinte: as palavras retórica, poética e energético são acentuadas com base na mesma regra. Cara, eu não vou nem fazer isso aqui com detalhe, né? Já sabe que retórica é uma palavra proparoxítona, poética, proparoxítona, enérgico, né? Ele energético. Já tô pensando no final de semana. Não. Enérgico também é uma proparoxítona. Pode marcar sem medo de ser feliz que o gabarito é certo, né? Gabarito certo. Olha aí, caiu na prova da Polícia Federal. E tem mó tempão essa aí, né? 2004, prova da Polícia Federal. Olha aí, ó. Mas tá lá, né? Mesmo sair em 2004, como é que pode, né? Federal cobrar uma questão fácil dessa. É normal, não. Pensado que eu peguei só questão de 2024, 2025. Essa aqui apareceu do nada, né? 2004, muito tempo, né? Ó, as outras de 2003 e tal, né? Depois ele diz o seguinte, vamos lá, os vocábulos fáceis e possíveis recebem acento por serem paroxítonas terminadas em ditongo oral. Léo, o que é um ditongo oral? É quando o som sai 100% pela boca, não sai pelo nariz. Se você tampar, não vai sair fanho, né? Queridos, mais uma vez, nós temos palavras paroxítonas terminadas em ditongo. Separa a sílaba. Fá, o. Cliquei no botão errado aqui. Cliquei no botão errado que risquei tudo. Olha aqui, ó. Fá, 6. Possíveis. Si, vez. É igual níveis, né? Paroxítona terminada em ditongo. Esse ditongo é decrescente e é ditongo oral, né, pessoal? O ditongo nasal, por exemplo, seria órgão. Aqui você tem um ditongo nasal. Tanto que tá com tio, né? Tio é um sinal de nasalização. Certo? Tanto que se você tampar o nariz, vai sair fanho, ó. Órgão. Ó como é que o gão sai fanho. Órgão. Por quê? Porque o som é nasal. Agora, fala fáceis, difíceis, possíveis. Fáceis, difíceis, possíveis. Não muda nada. Porque o som não é nasal. Então, é oral. É um ditongo oral, sim. Mais uma vez, só sai certo o gabarito, hein? 7 questões, só uma com gabarito errado. Olha, que loucura. Vamos para a próxima. E aí, pessoal, chega de acentuação gráfica, né? Já sabe que acentuação gráfica não é problema para você. Sebrasp não vai trazer problemas com isso, né? Mas estuda, tá, pessoal? Acentuação gráfica é a primeira aula gramatical que tá lá na nossa plataforma. Primeira aulinha, entrou lá, tá lá, acentuação gráfica. Estuda esse negócio, por favor, né? Tá na primeira aula, como é que você vai pular um negócio desse, né? Outro dia, cara, E outra, tá, pessoal? Por favor, estuda da maneira inteligente, né? Estuda na ordem que a gente está colocando lá na plataforma, né? Outro dia tem até uma menina, cara, que ela me tira, ela vem tirar dúvida comigo o tempo todo no Instagram e sem sacanagem, eu espero que ela não esteja assistindo aqui, mas, cara, dá desânimo de tirar as dúvidas dessa menina. Porque, cara, a gente fala, ela faz exatamente o oposto do que a gente diz. O curso está todo na plataforma exatamente na ordem em que você precisa estudar. A outro dia ela me mandou uma aula com uma dúvida sobre... Eu lembro até hoje, ela mandou uma aula com uma dúvida sobre vozes verbais. Eu fui, tirei a dúvida dela. Logo depois ela me mandou uma dúvida sobre sujeito. Aí eu falei... Eu já fiquei meio desconfiada. Eu falei, cara... Voz verbal você precisa estudar depois de sujeito. E pela ordem que ela estava mandando as dúvidas, né, sobre a aula, ela primeiro assistiu vozes verbais, mas depois assistiu sujeito. Aí eu falei, cara, essa menina aí tá meio perdida, né? Aí depois foi pior, ela mandou uma dúvida sobre pronome. E pronome, cara, assim, tá antes disso ainda. Aí eu falei com ela, moça, você tá estudando de trás pra frente, cara? O curso tá todo na plataforma do jeito que tem que ser estudado. Ela, não, eu tô seguindo aqui a ordem eu não sei o que ela falou, mas... Sabe, não vai aprender nunca, cara. Não vai aprender nunca. Você coloca o negócio exatamente na ordem que deve ser estudado,
né? E a pessoa faz exatamente o oposto do que você projetou para ser feito, né? O curso foi todo projetado para que você assistisse talvez outro professor tenha uma ordem diferente. Mas aí o professor vai dar a aula seguindo aquela ordem que para ele é a melhor, mas com o método dele. No meu método, você tem uma ordem a ser estudada e aquela ordem não pode sair. Porque uma aula eu vou puxando a outra, uma aula eu vou puxando a outra, uma é puxando a outra. Então se você pula uma, pula duas, pula três, você não vai entender nada daquela que você vai seguir. Entendeu? Então tem que ser na ordem, senão você vai se lascar todo, não adianta, né? Fazer curso, ficar pulando. Mas você está assistindo de trás para frente, pô, você não vai aprender, não tem como, entendeu? O curso foi projetado para que o aluno aprendesse seguindo aquele método, seguindo aquela ordem. O curso todo foi projetado para isso, entendeu? Mas, né, tem gente que é difícil. Vamos lá. Aqui, pessoal, olha só que interessante. Ele diz o seguinte, no último período do segundo parágrafo, e aí tá ali, ele diz assim, a oração não confundir a língua com o discurso classifica-se como subordinada, substantiva, objetiva direta, reduzida de infinitivo. Eu sei que isso pode até assustar você. Mas, cara, primeiro que você vai ser policial federal, né? Você vai lidar com bandido da pior espécie, né? Não vai se assustar com questão, né? Senão você não está nem preparado para ser policial federal. Né? Concorda comigo? Então não vai ficar assustado com questão. Para com esse negócio de oração subordinada é difícil. Que nome grandão. Para com essa porra. Uma metralhadora não pode assustar você. Uma questãozinha vai assustar? Para de palhaçada. Vai assustar nada. Presta atenção, olha para cá. É importante não confundir a língua com o discurso. Queridos, aí ele falou que não confundir a língua com o discurso exerce uma função de objeto direto. É uma oração subordinada substantivo objetivo direta. Veja que aqui é uma oração porque tem um verbo dentro, tá vendo? É importante não confundir a língua com o discurso. Nós temos um objeto, nós temos um verbo ali dentro. Correto? E aí significa que essa oração tá ali. E você vai perceber que é importante isso. Você consegue trocar toda essa oração por isso. E olha só que mistério oculto do universo. Pelo amor de Deus. Se você consegue trocar toda a oração por isso, você está diante de uma oração subordinada substantiva. Nós temos uma oração subordinada substantiva aqui. Então, até então, realmente, você tem uma oração subordinada substantiva. E aí ele diz que essa oração exerce a função de objeto direto. Queridos, você está vendo o verbo transitivo direto aqui nessa frase? Eu te pergunto o seguinte, queridos, o que é importante? É como se eu dissesse isso aqui, ó. Isso é importante. Isso é importante. O que é importante? Isso. Esse elemento aqui é aquilo que é importante, ele exerce a função sintática de sujeito. Essa oração subordinada substantiva, ela não tem nada de objeto direto. Ela é chamada de subjetiva. O que é oração subjetiva? É aquela que exerce função sintática de sujeito, tá? Então, o que nós temos ali é uma oração subordinada substantiva que não exerce uma função de objeto direto, mas sim uma função de sujeito. Isso é importante. É importante isso. Isso é importante. Não confundir a língua com o discurso é importante. O que é importante? Não confundir a língua com o discurso. O que nós temos ali é o sujeito do verbo é e é importante. Tudo bem? Então, muito cuidado, muita calma nessa hora. Não vai, meu Deus, oração subordinada. Lembra aquele áudio que saiu? Oração subordinada, substantiva, completiva, nominal do canário belga. Lembra aquele áudio que viralizou aí? Questão extremamente fácil. O cara tá chorando porque ele não estudou.
Questão extremamente tranquila, igual essa aqui. Entendeu? Se você acha difícil, estuda, pô. Entendeu? Ah, difícil nada. Hein? Todo mundo aprende. Então tem que aprender também. Faz esse negócio, tipo, oração subordinada é difícil. Que difícil que é? Isso aqui é difícil, troquei por isso. Oração subordinada subjetiva. Ver qual é a função dela. Isso é importante. Sujeito. Acabou. Entendeu? Difícil. Difícil é ganhar mal, cara. Difícil é ficar sem dinheiro. Difícil é ter que ficar puxando o saco de chefe pra se manter no emprego. Difícil é isso, entendeu? Passar em concurso também é difícil. Mas é um difícil que, pra gente que não nasceu com dinheiro, né? É um caminho muito bom. Não é o único caminho de você se dar bem na vida, né? Você pode empreender, você pode abrir um negócio que se dá muito bem. Mas eu acho que o concurso público é uma excelente oportunidade pra gente, né? Principalmente pra gente que não nasceu assim com condições, né? É o que melhorou, o concurso público é o que melhorou a vida de muita gente, né? De milhares de pessoas. E continua melhorando a vida de milhares de pessoas. Todos os meses, todos os anos. E vai melhorar a sua também. Entendeu? Então o pessoal pergunta, olha, vocês professores falam como se o concurso fosse o único caminho. Não é o único caminho, mas é um excelente caminho. É um bom caminho. E talvez seja o caminho mais certo. Porque às vezes você abre uma loja maneira pra caramba, top. Pô, daqui a pouco vem um concorrente ali e abre uma loja melhor que a sua. E aí dá errado, você perde seu dinheiro. Concurso público não, meu irmão. Concurso público, se você estudar mais que o seu concorrente, se você estiver mais preparado que ele, cara, você vai passar. Vai passar. Pode não passar em um, no outro, mas uma hora vai chegar a sua vez. Entende? Chega a vez de todo mundo, pô, não vai chegar a tua? Hein? Tá lá. Depois ele diz, na 9 aqui, que ele diz que a locução, já que no primeiro período do segundo parágrafo, e eu já coloquei esse período ali, ele falou que poderia, na oração em que se insere valor de causa, podendo ser corretamente substituída por uma vez que. Queridos, não sei se vocês já estão lá na nossa plataforma, acho que a maioria que nos assiste aqui já está dentro do nosso curso completo. E se está dentro do nosso curso completo, espero que você já tenha assistido a aula de oração subordinada, né? Principalmente na parte em que eu falo das conjunções. Queridos, você vai se lembrar, coloca no chat aí pra mim se você se lembra disso. Pessoal, cara, quando eu dei aula de conjunções pra vocês, se você for assistir a aula lá, você vai perceber, queridos, que eu implorei para que você decorasse 4 grupos de conjunções, né? Eu quero ainda que você decore as conjunções adversativas, conclusivas, causais e as concessivas. Pelo menos essas 4. Cara, tem um monte de professor que pede para você decorar todas. Eu tô sendo legal, tô pedindo para você decorar só essas 4. Principalmente se você for fazer o Sebrasp. Cara, eu tava numa turma presencial quando houve o concurso do INSS. INSS também foi o Sebrasp como banco organizador e vai ser de novo, né? E aí eu tava nessa turma presencial e fui dar aula de conjunções e falei exatamente isso que eu falei para vocês. Só que lá era uma aula só de conjunção, então eu falei de todas as conjunções, dei exemplo pra caramba. E eu pedi para eles decorarem as conjunções adversativas, conclusivas, causais e concessivas. Adivinha quais caíram na prova? Numa prova só. Caiu adversativa, causal e concessiva. Só não caiu a conclusiva. E muita gente errou. Cara, na boa, eu fiquei tão puto, o pessoal ter errado essa questão, que eu falei na cara deles, falei, cara, na boa, procura outro professor.
Vai estudar com outro. Eu não quero mais. Porque, porra, se eu falo um negócio pra você e você não me obedece, tu tá estudando pra quê, ô filho de Deus? Vai estudar com outro, pô. Eu, hein? Se eu falo um negócio... Eu falei que você tinha que decorar a infeliz da conjunção. Porra, foi exatamente a conjunção que caiu. Tu consegue errar, pô? Pô, aí tá de sacanagem, velho. Aí é covardia, entendeu? Covardia com você mesmo. Entendeu? Aí é maluquice, pô. Cara, se o professor fala... Tá aqui, tá tendo aula de informática lá com o Paulo Daniel, que é top. Cara, se ele falar que você tem que fazer uma coisa, tu tem que fazer essa coisa, pô. Tá estudando com o Felipe de matemática. Se ele falar que tu tem que somar aquela merda, tu tem que somar aquela merda. Ele falou pra tu somar, tu vai diminuir. Pô, cara, que maluquice é essa? Entendeu? Se falar pra tu fazer uma coisa, tu tem que fazer essa coisa, pô. O teu professor, ele se preparou a vida toda pra dar aula ali pra você. Pra aquilo ali. É a vida toda, ele vive disso. Entendeu? E aí, pô, falei pro cara que ele tinha que decorar as conjunções. É igual aqui. Se você tá na plataforma e é uma questão dessa, meu irmão, a vontade que eu dou é, via Wi-Fi, te dá um pescotapa. Porque não é possível. Eu praticamente te ofereci um Pix pra você decorar isso aqui. Por quê? Porque vai cair, pô. Cai em toda a prova, cai direto, cai o tempo todo. Só numa prova que é 3 questões disso aqui. Entendeu? Você pega a prova da Polícia Federal. Caiu. Conjunção causal. Da Rodoviária Federal. Caiu. Causal. Entendeu? Ah, de novo. E aqui mais uma vez. Entendeu? Vai continuar caindo. Tá? E aí tá aqui, pessoal, dessa forma, uma matéria jornalística jamais poderia ser considerada ficcional, já que um dos pilares do jornalismo é a busca pela verdade. Queridos, aí você realmente tem uma ideia de causa e você realmente pode substituir pelo uma vez que... Porque, vamos lá, ó. Quais são as conjunções que você pode colocar aqui, ó? Primeiro, já que, visto que, uma vez que, na medida em que caiu na última prova da Federal. Rodoviária Federal, desculpa. Já que, visto que, uma vez que, na medida em que, dado que, visto como, claro, né, o porquê, tá vendo? O que, em algumas situações, são conjunções que vão te dar essa ideia de causa. E aí, se você decorasse, aqui tem mais, tá? Que eu coloquei lá na aula lá, você vai ver. Se você decorasse, você acertava, pô. É simples assim. Já que, visto que, uma vez que, acabou. E aí você pode dar ideia de causa? Sim. Pode ser substituído por uma vez que? Claro. Já que, visto que, uma vez que, poderia ser na medida em que, dado que, visto como, porque um dos pilares do jornalismo é a busca pela verdade. Entendeu? Então o gabarito ali, certo, certíssimo, tá? Não tem pra onde correr, é bem simples. Show? Vamos lá. Outra 10 aqui, ó. Ih, já falamos sobre isso, hein? Pessoal, essa aqui cai direto, preste atenção que isso aqui cai muito. Cai o tempo todo no Sebrae explicar um negócio desse. Pessoal, olha só que coisa linda e tranquilo, ó. Grande parte dessas novas formas de emprego está vinculada à mediação de plataformas digitais que conectam ofertantes e demandantes de trabalho. Queridos, preste atenção que ele pergunta exatamente sobre aquilo que eu coloquei entre colchetes ali, que conecta ofertantes e tal. Ele diz o seguinte, ele diz que aquele elemento restringe o sentido do termo plataformas digitais. Queridos, vamos lá entender o seguinte. O que vai responder é esse camarada aqui, ó. Mediação de plataformas digitais, as quais. Pessoal, esse aqui é o que a gente chama de pronome relativo. Nós temos um pronome relativo ali, ok? E, queridos, sem exceção nenhuma, tá? Não existe exceção com isso, tá? Sempre que você tiver um pronome relativo, ele está introduzindo uma oração subordinada adjetiva.
Então, nós temos aqui uma oração subordinada adjetiva. Essa oração subordinada adjetiva, ela pode ter duas classificações. Ela pode ser restritiva ou ela pode ser explicativa. A questão diz que ela restringe, logo a questão está dizendo que ela é restritiva e você vai eliminar essa opção, você vai dizer que está errado. Por quê? Pessoal, a explicativa, ela vem separada por vírgula, ela vem separada por pontuação. A restritiva, não. Se eu falasse para você assim, ó, os alunos, presta atenção, os alunos que estavam na live aprenderam muito. Espero que esteja aprendendo, né? Os alunos, olha esse aqui, ó, os quais estavam na live. Esse que é pronome relativo, então você já sabe. Oração subordinada adjetiva. Agora, tá sem pontuação, tá vendo? Ó, tem pontuação nenhuma. Então, ela é restritiva. Essa aqui, sim, restringe o termo anterior, tá? E esses alunos que estão aqui aprendendo português, né? Ó que coisa linda, né? A matéria mais importante da prova, né? Tem jeito não, cara. É bom demais. Então, queridos, a 10 errada não restringe, explica o termo anterior. Então, ela pode ser restritiva ou explicativa. Se estiver com vírgula, ela é explicativa. Com pontuação, né? Às vezes ele coloca um travessão, pode até ser 2 pontos ali, dependendo da situação. Mas se tiver separada pontuação, é explicativa. Se não tiver, é restritiva. Como tem aquela vírgulazinha ali, você já sabe que é explicativa, logo ela não restringe o sentido. Ela explica esse sentido, tudo bem? Olha a 11, pessoal. A 11, deixa eu me ver aqui se tem uma outra legal aqui. Ó, essa aqui tá mais legal, ó. Essa aqui tá mais interessante, veja bem, ó. Ele diz assim, ó. Nos países desenvolvidos, as práticas sociais de leitura e de escrita assumiram a natureza de problema relevante no contexto da constatação de que a população, embora alfabetizada, não dominava as habilidades de leitura e de escrita, necessárias para uma participação efetiva e competente nas práticas sociais e profissionais que envolvem a língua escrita. E ele pergunta justamente sobre aqui. E olha só, ele diz que a oração que envolve a língua escrita classifica-se como oração subordinada adjetiva restritiva. Bom, realmente está sem vírgula. Se esse que for pronome relativo, o gabarito vai ser certo. Se ele não for pronome relativo, o gabarito vai ser errado, né? Então vamos ver. Queridos, nas práticas sociais e profissionais, as quais envolve a língua escrita. Esse aqui é pronome relativo, sim. Se é pronome relativo, é oração subordinada adjetiva. Tá sem vírgula, então ela é restritiva. Então, o gabarito é certo. 100% certo aqui. Tá legal? Então, mais uma vez, o gabarito certo ali. Porque agora sim, tá sem vírgula, é restritivo. Se tivesse com vírgula ali, o gabarito seria errado, seria explicativo. Entendeu como é que é simples? Olha lá a número 11, né, pessoal? Olha que coisa linda, ó. Ele diz assim na 11, ó. Ocorreu nos Estados Unidos, onde o foco em problemas de literature, sei lá aquilo não, emergiu no início dos anos 80. Só isso já tá bom. Ele fala o seguinte, pessoal. No primeiro período do terceiro parágrafo, já coloquei ali para nos adiantar, né? Ele diz que a palavra onde, que se classifica como conjunção subordinativa, introduz uma oração subordinada adverbial de sentido temporal. Queridos, nada a ver. Primeiro que o onde não vai dar ideia de tempo, né? Segundo, pessoal, o mesmo ocorreu nos Estados Unidos, no qual, onde o foco em problemas, o foco nos Estados Unidos, esse onde, pessoal, também é um pronome relativo.
E se é pronome relativo, esse termo aqui não pode ser oração subordinada adverbial. Isso aqui é uma oração subordinada adjetiva, tá com vírgula, mais uma vez é restritiva. E nós tivemos aula de pronomes relativos aqui, já falamos disso, né? Queridos, primeira coisa, não tem nada de tempo, né? O onde não pode dar ideia de tempo, vai dar ideia de lugar, né? Isso ocorreu, esse foco ocorreu nos Estados Unidos, né? Segundo, né, pessoal, ali não tem nada de conjunção subordinativa, é um pronome relativo. Segundo, que não introduz uma oração subordinada adverbial, e sim uma oração subordinada adjetiva. Opa, eu errei aqui. Tá com vírgula ali, ô burro. Aqui, ó. É explicativa. Então, ó, eu errei ali, né? É oração subordinada adjetiva explicativa. Olha a vírgula ali, pô. Errei. Cancela o que eu falei. Restritiva não. Explicativa. Então, queridos, olha lá, acabou a questão. Então, tudo que ele colocou na questão tá errado. Não é conjunção, é pronome relativo. Não introduz oração subordinada adverbial de sentido de tempo. Introduz uma oração subordinada adjetiva explicativa. Tá? Então, gabarito aqui, com certeza, errado. 100% errado ali. Beleza? Então, queridos, assim, uma questão bem tranquila, só que cuidado, né, que eu tinha confundido. Tinha colocado lá restritiva, nada a ver. Olha a vírgulazinha lá. É explicativa, tudo bem? E aí, pessoal, eu sempre falo bastante, né, queridos, sobre a nossa plataforma, né, que a gente tem, do nosso curso completo. Pessoal, eu quero muito que você conheça o nosso Português Descomplicado. Léo, o que é o Português Descomplicado? O Português Descomplicado, sem medo de estar sendo exagerado ou falando besteira, o Português Descomplicado é o único curso que faria com que você nunca mais precisasse investir nada em língua portuguesa. Nada, absolutamente nada. Você sabe que muitas vezes o português em determinadas bancas é cobrado de uma maneira um pouquinho diferente. Por exemplo, a gente falou do Sebrasp aqui hoje. O Sebrasp cobra a língua portuguesa de uma maneira bem peculiar, diferente das outras. A FGV, principalmente, né? A FGV é a pior de todas. A FCC também se encontra ali, né? A VUNESP também é uma banca que faz muitas provas. Normalmente essas 4 provas aí. E aí, eu projetei, eu pensei muito em fazer, cara, como criar um curso que faria com que o aluno nunca mais precisasse se preocupar com língua portuguesa. Porque, pô, às vezes tu tá num curso, aí, pô, caraca, agora eu vou encarar a FGV. Aí você tem que comprar um curso específico para FGV. Ah, caramba, agora eu vou encarar o Sebrasp. Aí você tem que comprar um curso específico para o Sebrasp. Você fica nessa rotação e você nunca para de gastar dinheiro. Falei, não, eu vou criar um que efetivamente vá servir para todos os concursos. Independente da banca, independente da data que for a sua prova. Queridos, aí eu criei o Português Descomplicado. Léo, o que é o Português Descomplicado? Queridos, o Português Descomplicado é um curso que tem um combo com todos os meus cursos dentro. O Português Descomplicado, você vai ter o Português Geral. Esse Português Geral é o meu curso completo de língua portuguesa com teoria e questões. E essas questões são de bancas mais simples. Esse Português Geral serve para você que vai encarar Selecom, IBAN, IDECAN, COSEAC, né? Consuplan, enfim, bancas que cobram a língua portuguesa de uma maneira comum. Difícil, como é a língua portuguesa, mas nada absurdo. No entanto, se você for fazer um concurso do Sebrasp, você tem que fazer um curso específico para ele. Mesma coisa a FGV, mesma coisa a FCC e a VUNESP. E então eu coloquei só do Sebrasp
mais de 600 questões resolvidas dentro desse curso. Do jeito que eu resolvi aqui, resolvi 12 hoje. Dentro do curso tem mais de 600, só do Sebrae. Da FGV, tem mais de 700 questões resolvidas da FGV. No português geral também tem mais uma pancada que eu nem sei. Eu sei que ao todo são mais de 2.000 questões resolvidas dentro do curso. E além de tudo, você ainda tem o meu curso de redação. Querido, se você fosse comprar cada curso desse aqui separado, você pagaria R$ 977. Certo? Esse curso, ele, caso você vá comprar, ele sairia a 597. Então já tem um desconto bem legal aí, né? Ele sairia a R$ 597 em até 12 vezes. Só que antes de fazer essa live aqui, eu criei um cupom de 50%, só que eu vou cancelar esse cupom e eu vou criar um cupom de 60% off. Isso significa que eu vou colocar 15 vagas, tá? 15 vagas para esse cupom de 60%. Ou seja, esse curso, com tudo isso e acesso vitalício, tá? Ou seja, como eu disse, você não vai precisar mais. Na verdade, você tem acesso por 3 anos. Se você não passa dentro desses 3 anos, eu renovo o acesso para você. Então, por isso que ele é praticamente vitalício. Ele só sai da plataforma se você quiser que ele saia. Isso depois de 3 anos. Antes disso, vai estar lá. Beleza? Então, ele tem um acesso vitalício. Praticamente vitalício. 3 anos, mas se você quiser renovar, a gente renova para você sem custo. Desde que você tenha assistido às aulas, obviamente, né? E aí, pessoal, o que vai acontecer? Nunca mais você precisa gastar com nada. E aí, com esse 60% de desconto, o curso ficaria a apenas 12 vezes de R$ 24,43. Fica cerca aí de 240 e pouco à vista. Para você conseguir esse desconto, anota aí e faz bonitinho do jeito que eu vou falar aqui, ó. Tem um link aqui na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo aqui tem um link para esse curso. Você vai entrar. Lá naquela parte tem um cupom de desconto, você vai digitar exatamente assim, ó. Descomplica 60. Você vai digitar exatamente assim, Descomplica 60. Você vai digitar tudo junto. Ô, porra, tô na frente aqui, né? Um animal mesmo, né? Enfim. Tá bom, eu tava na frente aqui, cobrindo a merda toda, né? Por que eu fiz isso? Burro pra cacete. Mas tá bom, deu pra entender, né? Queridos, você vai digitar exatamente assim, tá? Lá naquela parte tem um cupom de desconto. Aqui na frente, aqui, igual um babaca, né? Mas você vai digitar naquela parte, tem um cupom de desconto, você vai digitar assim, ó, Descomplica 60. Tem que digitar tudo junto, tá? Sem dar espaço, não pode dar espaço nem aqui, ó, nem depois do 60. Digitou 60, você clica em aplicar, o valor vai cair 60%. Vai aparecer uma mensagenzinha verde lá, dizendo que o valor caiu 60%, tá? E aí, quando o valor cair, né, de verdade, quando o valor cair de verdade, receber essa mensagem, aí você vai lá e clica. Se você digitar certinho e o valor não caiu, é porque acabaram as 15 vagas, tudo bem? Abri 15 vagas para esse cupom. Então corre para você conseguir adquirir, né, esse curso e acabar com o seu problema. Primeira coisa, pessoal, você vai ter um curso mais do que completo. Segundo, que você nunca mais vai precisar se preocupar com nada. E, pô, vamos combinar que você vai pagar aqui, né, menos de R$1 por dia, né? Então, assim, não tá um valor ruim, acho que tá um valor muito bom, principalmente porque você vai ter quantos anos de acesso ao curso, né? Então, assim, não deixe de fazer parte da nossa preparação, não deixe de fazer parte do Português Descomplicado, porque
enfim, o que vai adiantar? Aí você compra o gabaritão do Sebrasp. Olha, eu quero o curso só do Sebrasp separado. O curso só do Sebrasp separado é 227, né? Em alguns momentos ele está com um desconto de 20%, chega a cerca de 180. Eu acho que vale mais a pena comprar esse aqui, porque ele já tem tudo e vai pagar um valor um pouco a mais só, cerca de 30, 40 reais a mais, né? Então vale mais a pena o português descomplicado. Léo, eu quero um só da FGV, cerca de 180 reais também, né? Então vale a pena, tá, pessoal? Vale cada centavo, eu garanto para você que você vai conseguir a sua aprovação. E se você não conseguir a sua aprovação, a gente renova depois de 3 anos esse curso. E esse curso vai ficar liberado para você até você passar, pô. E vai ter que passar, pô. Tem que passar. Não tem mistério. Queridos, obrigado pela presença de todos. Um forte abraço. Que Deus abençoe a vida e a trajetória de vocês. Conte conosco sempre. Até a próxima. Tchau, tchau.